Fala pessoal, bom dia, são 7 horas e 2 minutos, eu sou o William Deluca e como vocês estão vendo, eu estou aqui substituindo hoje o Leandro Demore. Nosso querido Leandro não fará hoje o Desperta e eu vou acompanhar vocês nesse início de manhã com as principais notícias do dia de ontem e do começo desta sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Farei jornada dupla, como de vez em quando eu faço, no Desperta ICL de manhã e em seguida no ICL Notícias, primeira edição, junto com a minha querida Vivian Mesquita. Então vamos acompanhar juntos aqui comigo as principais repercussões, lendo as notícias do dia e também falando sobre o que deve acontecer de mais importante nesta sexta-feira. Aproveitando para agradecer o Ícaro, seu ponto está aberto aqui, eu estou ouvindo tudo que você está falando, só o Ícaro vai me acompanhar aqui hoje, o meu louro José, que vai me acompanhar aqui hoje nesse Desperta, fazendo a técnica. Então um beijo para o Ícaro, que está ali embaixo fazendo a parte técnica desse programa. Ana Rita de Cássia, vamos despertar. Muito sono, viu, gente? É difícil acordar cedo, mas estamos aqui firmes e fortes com vocês. Luiz Antônio Silva, o Pedro Alexandre, o Guilherme Evaristo mandou acorda, vagabundo, acorda. Quem ouve Medo e Delírio em Brasília e gosta do Casimiro e do Casé sabe que áudio é esse. A Helga Krug, de Bombinha, Santa Catarina, o Rafael, a Clacir Ana Monteiro, de Porto Alegre, sem chuva, né? Os gaúchos ainda convivem muito com muitas chuvas essa semana inteira lá, várias imagens muito fortes, né? Em especial em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre, de inundações, risco de enchentes. Então a gente deseja toda a sorte sem chuva para os gaúchos, para que a recuperação seja mais rápida. A Suquipédia de São José do Rio Preto, o Francimar de Bezerros em Pernambuco, o Henrique Neto de Lisboa. Quem mais está aqui? A Josina Jô de Rio Pomba, a Márcia Silvana de Porto Alegre, Dolores Fernandes de Londrina, o Brasil inteiro, o mundo inteiro acompanhando aqui o ICL Notícias e o Desperta. Maria Gildete, Guilherme Prudente de Garanhuns, o Ayrton de Itaipulândia, no Paraná. A Beatriz diz, sextou com Deluca. Isso é um bom nome de programa, hein? Vamos pensar se a gente usa. A Jerusa perguntando se o Leandro tá bem, se tudo bem com ele. Tá sim, o Leandro só teve outros compromissos hoje e eu tô aqui assumindo a casinha do Desperta. A Carla mandando um cheiro lá do Recife, Jaguariúna, Florianópolis, João Pessoa na Paraíba. Então, um beijo a todos e todas que estão assistindo o Desperta ICL aqui comigo. Vamos ficar até às 8 horas da manhã com as principais notícias do dia, para você começar o dia com o que de mais importante você precisa ouvir, se você estiver ouvindo apenas em áudio, e precisa ver se estiver comigo aqui durante o programa. Vamos falar hoje de a cirurgia do presidente Lula. Hoje o presidente Lula fará uma cirurgia no quadril que já estava agendada há alguns meses. Então vamos falar sobre a cirurgia do presidente. A gente vai falar sobre a posse do Luiz Roberto Barroso, novo presidente do STF, uma posse cheia de recados, cheia de indiretas e algumas bem diretas. Ontem em Brasília, depois de uma festa para muitos convidados, vamos mostrar um vídeo de Barroso cantando e dançando. Vamos falar sobre marco temporal, né? Sobre o debate da aprovação do marco temporal no Senado e também depois o possível veto do presidente Lula. Quais são os próximos passos desse debate do marco temporal, já que ele foi considerado inconstitucional pelo STF. Vamos falar, e esse é o nosso tema principal, aí vocês vão ver na nossa thumb, né, na nossa imagem de exibição do vídeo depois, a CPI do DF que ouviu ontem a golpista, a Ana Priscila, uma das principais organizadoras dos movimentos de 8 de janeiro, uma influenciadora bolsonarista, e que ontem foi ouvida, Ana Priscila Azevedo, que foi ouvida na CPI do DF ontem.
foi enquadrada pelos deputados. Aliás, inclusive, já fica aqui de início o meu abraço aos deputados distritais que têm feito um trabalho excepcional. Lembro aqui do deputado Max Maciel, do deputado Chico, do deputado Chico Vigilante, que é o relator dessa CPI, do deputado Fábio Félix. Então são deputados que têm feito um excelente trabalho. Se tivesse esse pessoal lá na CPMI do golpe, talvez a gente tivesse um outro andamento nos trabalhos. Vamos falar também sobre o Jair Bolsonaro, né? Ontem foi confirmada a inelegibilidade do Bolsonaro, sem chance de recurso, e o Bolsonaro também foi multado para um ótimo dia. Uma ótima sexta-feira para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sextou com R$10 mil de multa. E vamos falar no finalzinho do programa sobre a eleição do Conselho Tutelar, que é um tema que tem mobilizado bastante gente, especialmente do campo conservador. A gente vai falar sobre isso no final do programa. Apareceu aí o meu nome embaixo do meu Instagram, então quem está acompanhando aqui, eu vou vendo a audiência durante o programa. Quem está acompanhando aqui, já pode me seguir no Instagram, não, esse é meu Twitter, @DelucaTwitter, DelucaWilliam, você vai lá e segue no Instagram. Eu sempre recebo mensagem de muita gente aqui do ICL, então podem mandar mensagem para mim, que eu respondo sempre que possível. Tem muita gente que manda vídeo, manda novos conteúdos, então a gente está sempre acompanhando. Eu vou aproveitar para ver como a gente está de audiência. A gente está começando o programa quase 3.500 pessoas. Vão deixando o like de vocês, vão deixando os comentários aqui, que sempre que possível eu vou lendo o comentário de vocês, por isso eu estou olhando para baixo de vez em quando, olhando para o notebook aqui. Então fica aqui o registro de vocês. Vou começar tomando um cafezinho para poder começar o programa bem. Vamos lá, gente, vamos começar falando sobre a cirurgia do presidente Lula. Hoje o presidente Lula, está aqui em matéria do G1 Saúde, entenda a cirurgia no quadril que Lula realizará nesta sexta-feira. Apareceu um adblock aqui, eu tirei. A cirurgia que o presidente vai fazer é chamada de artroplastia do quadril, e o presidente vai colocar uma prótese na articulação desgastada. Isso é o que o presidente Lula fará. O G1 aqui fez um infográfico sobre como será essa cirurgia. Essa artrose é um desgaste na cartilagem que reveste a articulação, levando ao atrito ósseo e à inflamação e à dor no caso do presidente, né? Quem tem acompanhado as agendas do presidente Lula tem visto que ele tem andado com um pouco de dificuldade, porque essa artrose também causa dificuldade para andar, para caminhar, e também muita dor. Por isso que o presidente Lula vai precisar fazer essa cirurgia. A gente tem visto, especialmente, como o presidente tem viajado bastante para eventos no exterior, isso prejudica ainda mais, né? Precisa lembrar que o presidente já tem certa idade, né? Já tem quase 80 anos. É isso, né? O presidente tem 76 anos, né? Acho que sim. Vocês me confirmem aqui no chat. E o presidente Lula fará essa cirurgia hoje, que é a substituição do osso pela prótese. Tá aqui, tem um gráfico aqui do G1 também que mostra como é feita essa cirurgia sob anestesia. Então, o G1 traz uma matéria bem completinha, uma cirurgia relativamente simples, né? Tempo de 1 a 2 horas, e a recuperação é de mais ou menos 1 mês. Então tá aí, a gente aproveita para desejar uma cirurgia tranquila para o presidente Lula, sem nenhuma intercorrência, e que ele possa voltar às suas plenas capacidades e sem dor, né, de preferência, muito em breve. Nisso, vocês devem estar se perguntando, o presidente Lula vai ficar afastado da presidência? Não, não vai. Aqui matéria da Veja, que vai carregar aqui. Alckmin não vê necessidade de Lula se afastar após cirurgia no quadril. O Alckmin, como vocês sabem, é médico. E ele é especializado em anestesiologia, então o vice-presidente Alckmin foi ouvido ontem durante a participação de um evento, e ele disse que o presidente Lula não precisará se afastar do cargo durante a recuperação da cirurgia. O presidente Lula fará a cirurgia hoje, sexta-feira, e o tempo médico de recuperação é de 3 semanas a 1 mês, para que ele possa voltar às suas plenas capacidades. Então, eu estou ouvindo um áudio aqui, Ícaro, no meu retorno. Menino Ícaro, que está aqui comigo hoje. Manda um beijo pro Ícaro aqui no chat.
O Ícaro é um fofo que acompanha a gente todos os dias aqui no ICL, na nossa técnica. É o Caio também aqui, Caio Marinato também está aqui comigo hoje, acompanhando este programa. E se eu esqueci alguém da técnica, vocês me avisem no grupo para eu lembrar, para não dar mancada com ninguém. Então, o vice-presidente Geraldo Alckmin acredita que não há necessidade de afastamento. O presidente Lula vai continuar despachando do Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente, e de lá fará todas as reuniões, todos os diálogos necessários para continuar o andamento, o funcionamento da presidência da República sem nenhuma grande intercorrência. Então tá aí, registrado o nosso primeiro tema de hoje, são 7 horas e 12 minutos, o presidente Lula fará hoje a cirurgia no quadril que está agendada há algum tempo para poder corrigir um problema ósseo que tem dado muita dor de cabeça e dor efetivamente na perna do presidente Lula. A gente vai trazer durante o ICL Notícias primeira edição, obviamente, qualquer atualização em relação à cirurgia do presidente, se ela terminou e provavelmente sendo bem sucedida. Vamos falar sobre ela sendo bem sucedida, a cirurgia do Lula no quadril. Feito esse registro, vamos falar sobre a posse do Barroso. Fiquem aqui comigo, vão deixando o seu like, vão deixando o seu comentário, que hoje eu vou falar também sobre a CPI do DF, que a golpista Ana Priscila Azevedo tomou vários enquadros de deputados distritais. Eu vou mostrar os vídeos para vocês, mas eu vou começar falando sobre a posse do novo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Tá aí a matéria do G1 para vocês. Ao assumir o comando do STF, Barroso defende direitos de minorias e maior participação de mulheres negras no judiciário. Como eu falei para vocês no começo do programa, a posse do Barroso foi envolta fica a dica, foi envolta de indiretas e algumas bem diretas do novo presidente do Supremo. O Barroso sucede a Rosa Weber, a ministra Rosa Weber se aposentou, né? A última sessão dela foi na terça-feira. Ela vai se aposentar, na verdade, efetivamente no dia 2. No dia 2 de outubro é o último dia efetivo da ministra Rosa Weber no STF. Então tá aqui a matéria do G1 falando que o Barroso assume a presidência do STF com o Edson Fachin como vice, e ele pediu durante o discurso um aumento de representatividade de mulheres e maior diversidade racial. Tem uma fala do ministro e o novo presidente do STF, pode tirar da tela aí, Ícaro, só para eu achar aqui a fala, e eu vou rodar para vocês assistirem a fala do ministro aqui do Intercept. Pronto, Ícaro, pode colocar. Esse aqui é o tweet do Intercept Brasil. Barroso assume a presidência do STF e defende minorias e a democracia. Há quem pense que a defesa dos direitos humanos são causas progressistas. Não são causas da humanidade. Vamos ver o vídeo do ministro Barroso na posse do STF ontem. Vamos ver, Ícaro, ou não? Não vamos ver. O Ícaro está ajeitando lá para a gente E Harold Koh, em Harvard, onde convivi com acadêmicos como Mark Tushnet e Mangabeira Unger. Foi uma longa jornada até aqui. Meu agradecimento mais especial vai para todos os professores que iluminaram o meu caminho. Ícaro, não é esse vídeo, na verdade, é o vídeo do Twitter que eu mandei para você, o vídeo do Intercept, mas a gente vai achar, gente. Quem sabe faz ao vivo, como diz o ilustríssimo Fausto Silva. Eu vou pegar um vídeo para vocês aqui. É esse aqui que eu vou marcar para você aí no nosso grupo lá, Ícaro. É o vídeo do Intercept Brasil que está no Twitter. Mas, em resumo para vocês, o ministro Barroso, esse aí. Vamos lá. Há quem pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas, há quem ache que todas essas causas são causas progressistas. Não são. Essas são as causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas. Poucas derrotas do espírito são mais tristes do que alguém se achar melhor do que os outros. Foi realmente essencial
esse discurso de posse do novo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, muita gente falando aqui sobre ele nos comentários. A Amélia Novaes falou que está feliz em ver aqui eu ancorando, também fico feliz em estar aqui com vocês, Amélia. A Aristelma Espíndola falou que amou o agradecimento aos professores. O meu áudio está aberto, Ícaro, estou me ouvindo de retorno. Ele já deu umas ideias de como vai guiar o STF, como diz o Milton Eduardo para a gente aqui. E também a Elisa Anjos disse que essa fala foi sensacional. Causa das humanidades. A Sandra Mini dá um recado importante aqui, que não fique só no discurso, senhor ministro. É verdade, Sandra, a gente precisa cobrar para que o STF continue atuando na defesa dos nossos direitos. Vou trazer uma outra matéria sobre a posse, que é uma matéria do blog do Noblar, no portal Metrópolis, dizendo o bolsonarismo, o sujeito oculto na posse de Barroso no STF. Então tem dois detalhes importantes. Aqui. É isso que é para fazer, Ícaro? O Ícaro está falando aqui. No Desperta Tradicional, que vocês assistem com Demore, o Pedro Falcão aparece a vozinha do Pedro Falcão e dos outros meninos, né, que são muito jovens, os outros técnicos que ficam lá com Demore. Aqui a gente não consegue colocar tipo a voz do Ícaro, mas o Ícaro pediu para eu dar zoom aqui. É isso, Ícaro, que tem que fazer? Tipo, tá certo aqui? Isso, blog do Noblar aí. Bolsonarismo, sujeito oculto da posse de Barroso no STF. Tem dois detalhes importantes nessa posse do Barroso, além do discurso do ministro, é o que não foi dito e os abraços e sorrisos, que eu vou falar na próxima matéria. Mas aqui o blog do Noblar traz a informação de que a ministra Rosa Weber, ao se despedir do STF, disse: não somos 11 ilhas. A crítica mais comum que se faz ao tribunal é que cada ministro é uma ilha com suas próprias leis e vontades, daí a insegurança jurídica que suas decisões provocam. Opa, teve nova operação da Lesa Pátria, viu? Já vou trazer informações para vocês. E aí, o Noblar traz aqui a informação, traz a análise de que, na verdade, houveram vários recados ao bolsonarismo e também a quem pensa em atacar, vilipendiar a democracia. Estamos vendo aí o julgamento de golpistas, tanto no STF quanto em outras instâncias do judiciário. Então a gente vai continuar acompanhando isso, porque o bolsonarismo ainda é uma força política forte e ataca com muita frequência o Supremo Tribunal Federal, que é o espaço guardião da Constituição. E aí o Noblar traz essa análise aqui. Eu vou colocar mais uma matéria, Ícaro, pode tirar essa por enquanto? Eu vou trazer mais uma aqui, essa aqui do G1. A matéria do G1 traz cotados para o STF. Dino, Dantas e Messias conversam e sorriem na posse de Barroso, matéria do G1 de ontem à noite. Pronto, você pode colocar na tela, Ícaro. Ministro da Justiça, presidente do Tribunal de Contas da União e advogado-geral são os nomes mais fortes para substituírem a ministra Rosa Weber, que vai se aposentar. O Lula tem sofrido críticas por não cogitar uma mulher, em especial uma mulher negra, para esta vaga. Aqui tem um videozinho do G1, que eu não vou rodar, porque é do G1, mas que fala que os três principais candidatos a essa vaga da ministra Rosa Weber, o ministro da Justiça Flávio Dino, que tem se mostrado e tem sido apontado como o principal favorito a assumir essa cadeira deixada pela ministra Rosa Weber, o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Então, aqui nesse videozinho, que eu não vou rodar com vídeo, não, aqui, ó, pronto, aqui a fotinho deles juntos. Mostra aí pela ordem, né, no meio ali o ministro Flávio Dino, do lado direito o Bruno Dantas e do lado esquerdo o Jorge, não, do lado direito o Jorge Messias e do lado esquerdo o Bruno Dantas. São os três cotados a essa vaga do STF e eles foram a posse do ministro Luiz Roberto Barroso e foram flagrados lá aos risos e aos abraços os favoritos a essa vaga do STF.
para fechar esse tema do Barroso, são 7 horas e 20 minutos, agradecendo a audiência de vocês, estamos com quase 8.000 pessoas, mas não temos 8.000 likes, viu, gente? Então, se vocês estão vendo no YouTube, deixem o like de vocês, deixem o comentário, compartilhem o vídeo se vocês estão vendo no Instagram, para que mais gente assista aqui ao ICL Notícias e também ao Desperta todos os dias a partir das 7 horas da manhã. Deixa o like de vocês. Vocês sabem que o ICL é o único canal de notícias do planeta Terra. Não conhecemos canais de outros planetas, então a gente não pode afirmar, sem ser fake news, que em outros planetas não existam canais que não sejam monetizados, mas esse é um canal de notícias que não tem monetização, não tem superchat, não tem inscrição no canal do YouTube, não tem patrocínio, não recebe verba pública, não recebe publicidade, não recebe nada. A gente só existe graças aos alunos do Instituto Conhecimento Liberta, que ontem tiveram inclusive uma aula excepcional, né? Uma palestra com a Monja Cohen. A gente provavelmente vai falar sobre isso no ICL Notícias primeira edição já, mas vocês fazem com que o ICL continue existindo, continue crescendo, e para isso a gente precisa chegar a mais gente. Então ajudem o algoritmo do YouTube, das redes sociais, a empurrar a gente para mais longe. Você que está vendo a gente pela TVT, também um grande abraço para vocês. A gente está muito feliz de ter a audiência de vocês aqui também pela TVT. Quase 8.000 pessoas. Vamos para o próximo tema? Não, deixa eu chamar esse vídeo só para ter um momento de alegria. Todas as posses de presidentes do STF, a gente sempre acaba vendo momentos de dancinha e de festa. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui o ministro Barroso. Esse vídeo aqui, Ícaro, do nosso querido Guga Noblar, o nosso colega aqui do ICL Notícias, cantando com o Diogo Nogueira, Aquarela do Brasil, durante a festa depois, né, o jantar e a festa da posse do ministro Barroso. Vamos ver esse vídeo rapidinho, Ícaro, o vídeo do Guga Noblar, do ministro Barroso cantando animadamente no palco com o Diogo Nogueira. Muito bem, viram aí o vídeo do ministro Barroso cantando na sua festa de posse ao lado do sambista Diogo Nogueira. Então, tá aí o registro. Antes da gente mudar para o próximo tema, 7 horas e 24 minutos, já falamos sobre a cirurgia do presidente Lula, já falamos sobre a posse do ministro Luiz Roberto Barroso no STF, e agora eu vou trazer um tema que é correlato, já que um dos principais temas debatidos no STF é o marco temporal. Deixa eu fechar essa janelinha aqui para abrir outra, peraí. Pronto, aqui. Matéria do Globo, de Sérgio Roxo, Camila Turtelli, Mariana Muniz, Dimitrios Dantas e Fernanda Alves. Planalto prepara veto ao marco temporal aprovado com amplo apoio da base, ou seja, o marco temporal só foi aprovado no Senado com votos de partidos que hoje compõem a base do governo do presidente Lula. Votos do PP, votos dos Republicanos, do PSD. A gente sempre fala aqui no ICL que essa governabilidade é importante, o presidente Lula precisa ter esses partidos, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista na base do governo, mas que isso precisa se converter em governabilidade. Não adianta você enfiar um monte de partido no governo e os partidos não entregarem os votos em pautas essenciais para o governo, né? A gente sabe que as pautas de costume provavelmente não vão ter apoio, né? E até o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, já falou que não pautará o que se consagrou chamar de pautas de costume, né? Pautas morais, vai avançar em pautas econômicas e outras pautas importantes para o país, mas não as pautas por exemplo, direitos humanos, que são importantes também, mas o Arthur Lira já deu esse recado, mas os partidos da base não têm entregado os votos necessários. E essa matéria aqui fala sobre isso também, essa matéria do jornal O Globo, que o Planalto prepara veto ao projeto de lei que institui o marco temporal para a demarcação de terras indígenas aprovadas com amplo apoio da base do governo. O presidente deve barrar o texto na íntegra, segundo interlocutores
do presidente Lula. Integrantes da articulação política planejam uma ofensiva para reverter insatisfações, tarefa que esbarra na disposição dos congressistas de enfrentar o governo, comportamento exposto pelo placar da votação de quarta-feira no Senado. Dos 43 votos favoráveis à proposta, 34 vieram de partidos com cargos na gestão do presidente Lula. Então aqui está o registro de como esse debate será difícil. O ministro das Relações Institucionais do governo Lula vai ter muito trabalho nisso, mas o que deve acontecer, os próximos passos, foi aprovado no Senado. Esse projeto agora vai para a sanção do presidente Lula, que deve vetar o projeto na íntegra, e aí o que vai acontecer? O projeto volta, esse debate volta para o Senado e para a Câmara dos Deputados, onde eles podem derrubar o veto do presidente, o que a gente também acredita, os especialistas, os analistas de Brasília acreditam que também deve acontecer, ou seja, os deputados e senadores devem derrubar o veto do presidente para que a lei seja aplicada. Aí o debate vai lá no Barroso. A gente estava falando agora da posse do novo ministro do STF, os seus grandes desafios, e um desses desafios é esse debate do marco temporal, que deve ser considerado inconstitucional, aliás, que já foi considerado inconstitucional pelo STF, mas que também deve voltar para o Supremo depois do veto do presidente Lula, que deve acontecer. Então esse é um problema que o presidente Lula terá. Aí a matéria da Andréa Sadi, do G1, falando exatamente isso que eu disse, que o Adblock aqui, que o Congresso sinaliza derrubada de eventual veto do presidente Lula ao marco temporal. A matéria da Sadi diz exatamente isso que eu falei para vocês. O presidente Lula vai vetar o projeto na íntegra, e aí o Congresso deve derrubar o veto do presidente Lula. E aí o debate volta para o STF. O STF já considerou o projeto inconstitucional, o projeto provavelmente não vai ser aplicado. Isso é uma coisa importante que a gente sempre diz, gente? Não é porque foi aprovado pelo Congresso, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, que seja legal. Existem dispositivos constitucionais que não podem ser derrubados, que não podem ser alterados, sem, por exemplo, uma nova constituinte. Esse caso específico, o projeto, o tema já foi votado pelo STF e considerado inconstitucional. Por isso, o presidente Lula deve vetar na íntegra e o STF deve se pronunciar de novo falando, não, o projeto não vai ser posto em prática, porque já foi matéria debatida no STF que considerou inconstitucional. São 7 horas e 30 minutos, vou tirar aqui essa matéria da Andréa Sadi da tela, agradecendo os comentários de vocês aqui, que eu não estou podendo acompanhar, mas sei que estão acontecendo. Estamos com, deixa eu ver aqui, no nosso grupinho, mais de quase 8.500 pessoas assistindo ao vivo aqui o Desperta Comigo, na manhã da sexta-feira, agradecendo a todos e todas vocês, pedindo para vocês deixarem o like, deixarem os comentários. Elcio de Souza está aqui com a gente, Alba Granotto, dizendo que no Brasil tem bancadas de políticos chantagistas que estão contra tudo que beneficia o povo. Por isso a importância da gente falar sobre o nosso voto, Alba, o tempo todo, não só nas eleições. O Josevaldo falou que gosta do ICL, mas o nosso jornalista é um pouco lento. É que eu estou com sono, Josevaldo. Aí eu estou um pouco lento, mas eu estou tomando café, eu vou acordar daqui a pouco, viu? A Ivelise de Curitiba diz que é o pior congresso que nós já temos. O Miguel Monteiro diz que o Lira será o próximo Cunha. Espero que você esteja errado. A Kátia Nunes também está aqui com a gente. O Clair Santos de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. E a Valéria Calisto diz que o Congresso não deixa o Brasil dormir em paz. É verdade, Valéria. A gente tem um debate muito importante. A Helena e a Gabriela estão me defendendo aqui, dizendo que eu sou ótimo. Obrigado, Helena e Gabriela, um beijo para vocês. Mas a gente realmente tem que discutir o nosso Congresso. O nosso Congresso é um dos principais problemas desse país, A gente sempre pensa muito no voto para presidente, para governador, mas as nossas assembleias, nossa Câmara dos Deputados, nosso Senado são importantes demais. Vou aproveitar porque a gente está falando sobre o Congresso para falar sobre quem atacou o Congresso. Deixa eu voltar lá para minhas janelinhas de matérias aqui com vocês, para falar sobre a CPI
do golpe no Distrito Federal. Então, está aqui matéria do Estadão, assinado pelo Tássio Lohan, falando sobre o depoimento da Ana Priscila Azevedo, uma influenciadora digital bolsonarista, golpista, presa, inclusive, que ameaçou colapsar o sistema e disse que não sabia que cometia crime ao invadir o Planalto. A disfarçatez dos bolsonaristas tem duas coisas que sempre me impressionam, assim, a arrogância do bolsonarismo, né, mesmo afundado no lodo, eles continuam com uma arrogância, uma empáfia muito grande, né, a participação dos militares, dos generais e dos outros militares nas CPIs, na CPMI, deixam isso muito claro. Mas ontem a Ana Priscila Azevedo, que não é nem militar, nem general, nem nada, é só uma influenciadora digital, também foi muito arrogante durante todo o seu depoimento. Está aqui a matéria do Tássio Lohan, do Estadão, dizendo que, apontada pela Polícia Federal como uma das organizadoras dos atos antidemocráticos, a Ana Priscila Azevedo afirmou nessa quinta-feira, 28, que não sabia que estava cometendo crime ao invadir o Palácio do Planalto e participar de uma tentativa de golpe. Presa desde 10 de janeiro, ela ficou conhecida por publicar um vídeo antes dos ataques na Praça dos Três Poderes, anunciando que iria colapsar o sistema, sitiar Brasília e tomar o poder de assalto. Ela ainda convocou mais de 30 mil pessoas num grupo de Telegram para irem a Brasília. No vídeo ela disse: a Babilônia vai cair. Então está aqui a Ana Priscila Azevedo prestando depoimento ontem na CPI do DF. Eu vou mostrar dois vídeos para vocês. Pode tirar da tela a matéria, Ícaro, por favor. Eu vou mostrar para vocês dois vídeos. O primeiro deles é um vídeo de um depoimento da Ana Priscila Azevedo ontem no STF. É este vídeo que eu vou puxar aqui, Ícaro, para nós. Espera aí. Vai dar certo, gente. É um vídeo da própria Câmara do DF, desse depoimento da Ana Priscila. É esse vídeo aqui, Ícaro, esse vídeo de 2 minutos e 22 segundos. Esse está na tela para vocês aí no meu Twitter. Se vocês não me seguem no Twitter ainda, @Deluca, está aí na tela para vocês. No Instagram, @DelucaWilliam. Vamos ver o vídeo da Ana Priscila falando ontem na CPI do DF. E não desistirei jamais do meu país. Sou uma patriota e por isso me manifestei e me juntei a outros que pensavam que poderiam contribuir para um Brasil melhor. Disse várias vezes, digo de novo e repetirei tantas vezes quantas forem necessárias, que sou patriota e por isso não me calei. Porém, em momento algum pensei que ser patriota pudesse vir a ser sinônimo de golpista e que passasse a ser considerado como tipo penal. Pensava eu que a democracia me permitisse o direito ao livre pensamento, onde eu pudesse ir aonde eu bem quisesse e que poderia me encontrar com quem quer que fosse. Apenas pensava que, não havendo censura, poderia livremente me manifestar dizendo o que pensava, mesmo que pensasse errado ou diferente daqueles que estivessem no poder, pois no Brasil sempre se falou tudo o que queria se dizer. Pelo menos depois de 1988, quando entrou em vigor a nossa Constituição. Jamais pensei que poderia ser proibida de falar, ou que tivesse o brasileiro restringido, além da sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir. Confesso então que não sabia que estava errando, e muito menos poderia imaginar que estava a praticar um crime. Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa, pois até então era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular em favor da manutenção da legalidade, da transparência e das eleições limpas. Sinceramente, acredito que assim pensaram os milhares de manifestantes. Ninguém pensou que estivéssemos fazendo algo errado nos acampamentos. Gente, vocês estão acompanhando, eu estava acompanhando aqui os comentários de vocês aqui, realmente, né, as pessoas falando que é de uma... Não gosto de usar o termo maluquice, mas é de uma desconexão com a realidade muito grande, né?
a Gwen Ferdes aqui, não é crime não, querer derrubar um presidente democraticamente eleito é mole, mas eu quero fazer um destaque que uma coisa que é muito verdadeira que a Ana Priscila falou pra gente. Os acampamentos ficaram montados por muito tempo sem ninguém incomodá-los, acampamentos com pautas golpistas. Eu não posso fazer, eu não faria, mas se alguém quiser fazer um acampamento neonazista, não pode. Por quê? Porque é crime, né? O nazismo é crime. Não posso fazer um acampamento racista, não posso fazer um acampamento pedindo, sei lá, a morte de alguém. É crime. Eu não posso cometer crime. Está na lei, né? A gente não pode cometer crimes. E o que eles estavam fazendo no Brasil inteiro, na frente dos quartéis, era cometer crime, pedir golpe de Estado, incitar golpe de Estado. E esses acampamentos ficaram montados durante muito tempo na frente dos quartéis, né? Durante meses na frente dos quartéis, em outros lugares do Brasil, sem serem incomodados. Então a Ana Priscila tem um ponto, apesar de ser uma bolsonarista com todas as alucinações dos bolsonaristas, ela tem um ponto importante. Inclusive, fica a crítica, que a gente já fez várias vezes, mas o começo do governo Lula deveria ter desmontado esses acampamentos no dia 1º de janeiro. A primeira coisa que o presidente devia ter feito, além de limpar o GSI, o governo dos bolsonaristas, dos militares bolsonaristas infiltrados, que ainda existem no governo, por incrível que pareça, o governo devia ter desmontado esses acampamentos e não fez. Obviamente, a culpa do 8 de janeiro não é do presidente Lula e não é do governo Lula, é do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? A gente não pode inverter o ônus da responsabilidade em relação aos atentados golpistas de 8 de janeiro, mas esses acampamentos deviam ter sido desmontados no começo. Aí o Tadeu, não é para culpabilizar o governo do primeiro dia. Claro que não estou dizendo isso. Eu acabei de dizer, não é culpa do governo Lula. Os atentados de 8 de janeiro foram responsabilidade de Jair Bolsonaro, do bolsonarismo e da extrema-direita. Mas o governo deveria ter desmobilizado esses acampamentos logo no começo do governo. E não o fez. A culpa, obviamente, não é do governo, a culpa, obviamente, é do bolsonarismo que promoveu esses ataques. Eu vou mostrar mais um vídeo para vocês. São 7 horas e 39 minutos, 7 horas e 40 minutos. Estamos com mais de 10 mil pessoas ao vivo, agradecendo a audiência de todos vocês. Compartilhem o vídeo, curtam o vídeo para que a gente chegue a mais gente. Vou mostrar mais um vídeo de uma leve porrada que a Ana Priscila tomou ontem durante essa CPI do Chico Vigilante, que é o relator da CPI. É esse vídeo aqui, Ícaro, que está aí na tela. Ontem o relator da CPI, o deputado distrital Chico Vigilante do PT, estava inquirindo a Ana Priscila e veja só como foi gentil na inquirição. Deputado, em 2013, no Fora Dilma, aconteceu ali um black bloc. Tá? É o mesmo modus operandi. Nós fomos lutar por justiça, contra a corrupção. Nós só queríamos um governo... A senhora estava no Fora Dilma? Aqui em Brasília, sim, senhor. A senhora estava? Eu estava. Sim, senhor. Quer dizer que a senhora já é golpista de muito tempo. Não, senhor. Prossiga, deputado Hermeto. Nós tivemos 4 anos de um governo que o país cresceu. Nós vimos a transposição do Rio São Francisco, nós vimos poços artesianos que foram furados no semiárido nordestino. A senhora não vai fazer propaganda de um governo genocida que matou milhares de pessoas? Olha o passarinho. O vídeo do Nós e Conexões aí tem olha o passarinho do Lula no final do vídeo. Não tem o nosso sabiazinho bubu aqui do nosso Chico Sá. Mas fica aí o registro do... Aí, ó, no finalzinho. Tem o nosso deputado distrital Chico, o nosso deputado distrital Chico Vigilante, poucas ideias, como a gente diz aqui em São Paulo, com a golpista Ana Priscila. Falando sobre esse tema, são 7 horas e 40 minutos, temos vários temas para passar, conseguiremos passar por todos? Talvez não, mas aí a gente continua falando sobre vários deles no ICL Notícias primeira edição, com a Vivian Mesquita, eu e Vivian daqui a pouquinho. Mas eu quero trazer uma notícia de agora, tá aí na tela pra gente,
PF faz buscas contra ex-integrantes das Forças Armadas do Exército por participação nos ataques de 8 de janeiro. O general da reserva, Ridalto Lúcio Fernandes, é suspeito de ser um dos idealizadores dos atos golpistas. Investigação busca identificar o envolvimento de outros integrantes deste grupo. Está aqui a matéria do César Tralli, da TV Globo, às 6h51 da manhã. Vamos ler juntos. A Polícia Federal cumpriu na manhã dessa sexta-feira um mandato de busca e apreensão contra o general Ridalto Lúcio Fernandes, acusado de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. A ação acontece na 18ª fase da Operação Lesa Pátria. O general é ex-diretor de logística do Ministério da Saúde e ligado ao ex-ministro e agora deputado Eduardo Pazuello. Ele foi nomeado em julho de 21 e ficou até o último dia do governo Bolsonaro. Então, vamos trazer mais atualizações sobre essa 18ª fase da Operação Lesa Pátria já no ICL Notícias primeira edição. Então, continuem com a gente aqui durante a manhã inteira que vocês vão ter mais detalhes sobre este caso, mas está aí a PF fazendo busca e apreensão contra um general da reserva. Muito grave a participação dos militares, e a gente cobra sempre que os militares não sejam anistiados, né? A gente tem visto muitos bolsonaristas condenados, presos, julgados e condenados dentro do processo legal, né, com direito à ampla defesa, mas a gente não pode ver general sendo anistiado desse processo. A gente não pode ver militar de alta patente, e a gente sabe, né, apesar das tentativas do pior ministro do governo Lula, o José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, de passar pano para os militares, que as Forças Armadas estão envolvidas até o pescoço com o golpismo. Está no DNA das Forças Armadas brasileiras ser golpista, e a gente precisa rediscutir o modelo e o formato das nossas Forças Armadas. Não dá para continuar tendo uma força que se acha poder no país, querendo tomar decisões para as quais não tem respaldo constitucional. As Forças Armadas do Brasil, em geral, não são protetoras do país, não são defensoras da democracia e não cumprem suas funções constitucionais. É preciso colocar as Forças Armadas de volta na caixinha, porque senão eles estarão sempre ali ao lado, à espreita, esperando mais uma oportunidade de golpe. Então, muito boa esta operação da PF contra um general da reserva. A gente espera ver generais atrás das grades, que é o lugar de golpista e usurpador da democracia, inimigo do povo, traidor da pátria. Este é o lugar destas pessoas. Agradecendo a audiência de vocês de novo aqui, o pessoal está comentando, dizendo que duvida que os militares vão ser punidos. Eu também duvido um pouco, mas vamos torcer para que eu esteja errado. Cristina Xavier, Kelly Martins, Johnny Linkage, eu sempre tenho medo de ler o nome aqui, se é aquele nome pegadinha, sabe? O Eduardo Salles, Bruna Soares, Thiago Moretti, Denise Alves e o Josevaldo Bernardo falando cadeia nessa cambada de fascista. É isso aí, Bernardo. 7h44, vamos para mais um bloquinho de matérias. Vamos falar sobre Sérgio Moro. Acho que hoje era o dia do Demore estar aqui, viu? Porque esse assunto é um assunto que o nosso querido Leandro Demore entende bastante, mas eu vou trazer para vocês aqui informações importantes de ontem. Quem assistiu o ICL Notícias segunda edição viu uma cobertura completa sobre isso, mas não poderia deixar de falar sobre o Tony Garcia. Lembrando, a Daniela Lima trouxe essa informação ontem na Globo News. Ex-delator acusa Moro no STF de usá-lo para investigar desembargadores, juízes e ministros do STF. O Tony Garcia entregou documentos relacionados a seu acordo de delação com as tarefas que teriam sido encomendadas pelo ex-juiz Sérgio Moro. As gravações, o Moro disse que as gravações não envolvem pessoas com foro. Então está aqui a matéria da Daniela Lima fazendo uma justiça, né? Essa informação tem sido trazida pelo Tony Garcia e foi dada primeiro no Brasil 247, então fazendo aqui um registro importante. Ontem várias pessoas disseram isso lá no Twitter e é verdade. O Brasil 247 foi quem deu essa informação primeiro, agora trazida pela Daniela Lima, né? A gente sabe que quando a imprensa hegemônica traz uma informação, parece que é exclusiva em primeira mão, mas nesse caso a informação já tinha sido dada pelo Tony Garcia ao Brasil 247, fica aqui o registro. Mas
Aqui é a matéria da Daniela Lima. Documentos até então sob sigilo na 13ª Vara de Curitiba revelam que Sérgio Moro corroborou um acordo de colaboração premiada que previa grampear, monitorar e levantar provas contra colegas da magistratura paranaense que tinham foro privilegiado e estavam fora, por força da lei, do alcance dele como juiz federal. O Moro disse que a acusação é infundada, que não existiam pessoas com foro no processo, mas essas são as informações que o Tony Garcia vai compartilhar com a Justiça. Então, é importante demais. Em Brasília, dá-se como certa a cassação do mandato do Sérgio Moro, por nenhum desses crimes que a gente está falando aqui, mas por conta de crimes eleitorais, né? Por conta de crimes na época da campanha dele para senador. Mas não há um outro cenário possível nesse país que não seja a prisão do ex-senador, um ato falho, mas talvez um desejo, do senador Sérgio Moro assim que ele perdeu o seu mandato. Sérgio Moro foi um criminoso contumaz que cometeu vários crimes contra o Estado Democrático de Direito e contra a magistratura, como então juiz. E aí, tem uma matéria da revista Fórum aqui, do meu amigo querido Ivan Longo, um beijo pro Ivan, inclusive. Lava Jato passada a limpo. Moro, alvo do CNJ e da PF, entenda a investigação e saiba o que pode acontecer com o senador. A matéria aqui do Ivan Longo, publicada ontem à noite, diz que o CNJ, por determinação recente do Corregedor Nacional, abriu uma investigação inédita contra Sérgio Moro para apurar possíveis irregularidades da época em que ele atuava na gestão de recursos bilionários oriundos dos acordos de leniência firmados pela Lava Jato com a Petrobras. As investigações têm como alvos ainda a justiça Gabriela Hard, os desembargadores Loraci Flores, João Pedro Gebran e Marcelo Malucelli, todos do TRF4. Trata-se de um desdobramento da correição extraordinária realizada pela Corregedoria da 13ª Vara de Curitiba, que apontou uma gestão caótica, entre aspas, né, esse é o termo que a correição usa, dos recursos dos acordos de leniência entre 2015 e 2019, período em que a Petrobras era investigada nos Estados Unidos e Moro comandava a 13ª Vara. Escutem este dado. Segundo Luiz Felipe Salomão, Moro autorizou o repasse de 2,1 bilhões à Petrobras no período investigado e há, nesta movimentação, abre aspas de novo, indícios de violação reiterada dos deveres de transparência, de prudência, de imparcialidade e de diligência do cargo. O Corregedor Nacional de Justiça aponta que esse repasse foi feito ao ímpeto de efetuar a execução imediata dos termos estabelecidos nos acordos firmados pela Força Tarefa, o que terminava por consolidar verdadeira dispensa do devido processo legal. Sérgio Moro, muito complicado na Justiça e certamente terá que responder pelos crimes que cometeu enquanto juiz da Lava Jato e provavelmente por crimes eleitorais também, da época da campanha dele para o Senado. São 7h49, daqui a pouquinho a gente tem CL Notícias, primeira edição, comigo, com o Vivian Mesquita. Hoje tem mais alguém no programa, Ícaro? Tenta descobrir aí para mim, quem vai estar no programa hoje com a gente, porque eu acho que o Edu... Porque o Edu não vai estar na bancada hoje com a gente. Então, será que sou só eu, a Vivian, hoje? A gente vai descobrir. Mas agradecendo aqui as quase 12 mil pessoas que estão assistindo aqui o Desperta ICL comigo. Hoje o Leandro Demore não fez o programa, como vocês puderam observar. Mas eu estou aqui substituindo o Demore, a gente falando sobre os principais temas do dia. Faltando 10 minutinhos para o programa terminar, a gente ainda tem alguns assuntos para comentar importantes. Se só eu e a Vivian hoje. Eu e Vivi e eu, nossa duplinha de todos os dias. Hoje sem o chefe é um risco, quando o nosso chefe Eduardo Moreira não está aqui, é sempre um risco de sair palhaçadas, então muito cuidado. O Carmo Alves está comentando aqui, Renata Show, o Cristiano Santana, o Pedro Alexandre. Eu vou mostrar um vídeo no final do programa sobre o Conselho Tutelar, então vou deixar uns minutinhos no final do programa. Mas vou passar para outros dois temas rapidamente, para não dizer que não falei sobre eles. Jair Bolsonaro não está tendo uma boa sexta-feira. Ainda bem, né? Torço para que as sextas-feiras do Jair Bolsonaro sejam cada vez piores até que ele seja preso.
Mas vou passar por duas matérias, uma do Metrópolis e uma do Poder 360. A primeira delas do portal Metrópolis. Por unanimidade, TSE nega recurso e fixa inelegibilidade. A gente aprendeu a falar essa palavra graças ao Bolsonaro. E fixa inelegibilidade de Jair Bolsonaro. A corte tornou o ex-presidente inelegível por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Matéria de ontem à noite do portal Metrópolis, da Maria Eduarda Portela. O TSE manteve a condenação do Bolsonaro e negou os seus recursos. O julgamento foi na Corte Eletrônica, teve o julgamento virtual na Corte Eleitoral, terminou nessa quinta-feira. Os ministros analisaram a defesa do presidente, os tais embargos de declaração que não costumam mudar o resultado do processo, mas tem por sentido reduzir a pena, por exemplo, esse tipo de coisa. E para esclarecer possíveis conflitos ou omissões na decisão do colegiado. A defesa do Bolsonaro tentou reverter a decisão, mas o colegiado, o TSE, determinou a inelegibilidade do ex-presidente agora, sem mais recursos possíveis em relação a essa inelegibilidade. Eu olho para baixo aqui que eu tenho umas notificações no relógio para que, caso coisas aconteçam, como por exemplo a superação da PF da Lesa Pátria agora, recebi e trouxe para vocês. Além de ter sua inelegibilidade confirmada, Jair Bolsonaro, pode tirar da tela aí, Ícaro, que eu vou pegar outra matéria aqui. Pronto, pode colocar. O Poder 360, a TSE multa Bolsonaro em R$10 mil por material contra Lula. Então, na mesma levada, o Bolsonaro levou duas. Aqui, matéria de ontem à noite do Poder 360, o TSE multou o Jair Bolsonaro em R$10 mil por propagandas negativas contra o então candidato e agora presidente Lula nas eleições de 2022. A coligação do Bolsonaro também foi multada em R$30 mil. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, mencionou que a legislação proíbe impulsionamento pela internet negativa contra adversários. Então, mas isso não é problema para o Bolsonaro, né, gente? 105 imóveis da família Bolsonaro, salário de 40 mil de aposentadoria, mais 40 mil do PL, mais 40 mil da Michele Bolsonaro, os seguidores da seita bolsonarista mandando pix para o Bolsonaro sempre que ele pede. Então, R$10 mil é dinheiro de pinga para o Jair, o ladrão de joias, que é só achar um Patek Philippe escondido lá e vender que o Jair Bolsonaro consegue pagar essa multa e ainda sobra muito dinheiro. Mas tá aí, decisão do TSE multando o ex-presidente Jair Bolsonaro em R$10 mil. Vou passar em 20 segundos por uma matéria importante, porque é um tema que acho importante a gente tratar. Matéria do Brasil de Fato. Nem presa, nem morta. Milhares protestam pela legalização do aborto em São Paulo. Ontem, aqui em São Paulo, a gente teve um ato contra a criminalização do aborto, pela descriminalização e pela legalização do aborto. O debate que tem acontecido no Supremo e causado um rebuliço entre os conservadores que querem criminalizar mulheres que abortam. Então está aqui a matéria do Brasil de Fato, trazendo que ontem à noite a gente teve milhares de mulheres com lenços verdes e cartazes, que é um símbolo desse movimento, como vocês veem na foto aqui, do Supremo Tribunal Federal. Então, feito o registro rapidinho, porque faltando 6 minutos para terminar o programa, eu vou passar por um outro tema. A gente pode tirar para a gente, Ícaro? Agradecendo a audiência de vocês aqui, audiência muito boa. Cadê? Como a gente está de audiência agora? O Gerd Klotz, meu amigo lá de Santa Catarina, um beijo pro Gerd, lá de Itajaí, os meus amigos catarinenses dizem que minha roupa confunde. É para isso mesmo, para eu ficar meio... Não, mentira. Meio confuso com o fundo. A gente está com mais de 2 mil pessoas vendo o programa ao vivo. Eu vou trazer um tema que já a gente vai para o ICL Notícias primeira edição, mas eu quero trazer um vídeo do ministro... Não, mentira, eu vou fazer diferente, que aí eu consigo... Eu vou encerrar o programa e aí no final do programa eu vou trazer o vídeo. É isso que eu vou fazer. Muito inteligente da minha parte. Estou me autoelogiando. O vídeo tem 4 minutos. É um vídeo que o ministro dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida, mandou aqui para a gente do ICL, nosso querido César Calejão. Um beijo para o César. Aqui. Eu não estava vendo o nosso grupo fechado aqui do ICL, o Leandro Demori tinha mandado essa matéria da Operação Lesa Pátria e eu não tinha visto. Direto do aeroporto, o Leandro mandou pra gente. Um beijo pro Leandro Demori. Uma audiência qualificadíssima aqui, entre as
quase 13 mil pessoas estão vendo. Está o nosso querido Leandro Demore, então um beijo pro Demore e para todos vocês que estão assistindo o programa com a gente. São 7 horas e 55 minutos. Ícaro, só me confirma quantos minutos tem o vídeo exatamente, o vídeo do ministro? Só para a gente poder... só para poder fazer as contas aqui e falar um pouquinho sobre ele antes da gente exibir. Mas o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, mandou para a gente aqui do ICL um vídeo falando sobre a eleição dos conselhos tutelares, que acontece no domingo, conhecido popularmente como dia 1º de outubro. Mais de 5 mil municípios realizam eleições para os conselhos tutelares nesse domingo. O Conselho Tutelar é um órgão responsável pela proteção das crianças e adolescentes. Para votar é preciso ter domicílio eleitoral na cidade do órgão. O voto é facultativo, mas é importante porque existe uma ameaça muito grande de conservadores querendo eleger conselheiros para o Brasil inteiro. Então, a gente vai exibir, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o nosso Desperta ICL aqui. Eu vou encerrar o programa com o vídeo do ministro Silvio Almeida falando sobre a importância das eleições dos conselhos tutelares. E enquanto isso eu vou correr lá para baixo para o nosso estúdio, para o ICL Notícias, primeira edição. Tem 4 minutos o vídeo, Ícaro? Tem 4 minutinhos. Então, bora lá para o vídeo do ministro Silvio Almeida. A gente se vê daqui a pouquinho, agradecendo a todo mundo que acompanha a gente aqui no Desperta, nas nossas redes sociais, do Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira e também na TVT. A gente volta já com o ICL Notícias primeira edição. Assistam o vídeo, fiquem com a gente aqui que a gente já está com o ICL primeira edição. E vim aqui chamá-los para a votação que vai ocorrer neste domingo, dia 1º de outubro, que é a votação para a escolha dos conselheiros das conselheiras tutelares em todo o Brasil. Serão mais de 30 mil conselheiros e conselheiras tutelares que serão escolhidos em todo o Brasil e nós temos que votar. É importante que nós votemos, porque qual que é o papel dos conselheiros e conselheiras tutelares? Eles, muitas vezes, são a última fronteira, eles são o que define, de fato, se uma criança, se um adolescente vai ser protegido ou não de todas as formas de violência que nós sabemos aqui, crianças e adolescentes estão expostos numa sociedade como a nossa. São os conselheiros e conselheiras tutelares que vão zelar para que as crianças elas tenham o tratamento que a lei exige que tenham, que a Constituição exige que tenham. E para quem não sabe, a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição, ela determina que a criança tem prioridade absoluta. E, portanto, os conselheiros e conselheiras tutelares, eles têm o papel de zelar para que haja o cumprimento dessa determinação que vem da Constituição Federal. Por isso eu quero chamá-la, você que me ouve, meu amigo e minha amiga, para que participe das eleições. Como é que eu vou saber em quem votar? Primeiro, as prefeituras, elas têm uma lista de candidatos e candidatas. Essa lista de candidatos e candidatas tem o nome do candidato ou da candidata que você quer votar, enfim. E você pode pesquisar também para saber qual que é o compromisso dessa pessoa com a pauta, com a agenda da criança e do adolescente. Isso é fundamental. Agora tem uma coisa que é muito relevante que a gente tem que prestar atenção. O conselheiro e a conselheira tutelar, eles têm um papel, que é de olhar para a criança, olhar para o adolescente, a partir daquilo que determina o Estatuto da Criança e Adolescente. Então vejam que o compromisso do conselheiro, da conselheira, é fazer com que a criança e o adolescente sejam tratados de acordo com o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então esse é o nosso compromisso fundamental. Temos que lembrar o seguinte, que há várias crianças em várias situações, há crianças de culturas diferentes, há famílias das mais diversas, e o conselheiro tutelar, a conselheira tutelar, deve levar isso em consideração, que existem infâncias, que existem formas diferentes de existir, e todas elas, numa democracia, devem ser tratadas da mesma maneira. Então a agenda fundamental é, não podemos deixar as crianças sem cuidado, não podemos deixar as crianças à mercê da violência, não podemos deixar as crianças com as privações, que nós sabemos que há crianças que têm muitas privações, fome, falta de moradia. Então nós temos que cuidar das famílias também. Então o conselheiro e a conselheira tutelar, ele deve zelar para que a criança ela consiga
estar dentro da sua família e protegida. Então, deve-se olhar também para isso. A família é muito importante para a criança e para o adolescente. Então, é isso que eu quero dizer para vocês aqui. Eu quero convidá-los e convidá-los, portanto, a participar desse ato cívico pela democracia do Brasil e que vai ser tão importante para a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Um abraço ao público do ICL, um abraço para todos os brasileiros e brasileiras. A gente se encontra domingo, então, na votação para os conselhos e conselheiras, para o Conselho Tutelar, para os conselhos tutelares, para conselheiros e conselheiras. Muito obrigado, fica o meu abraço.